Irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estar aqui. Antes de mais nada, eu quero expressar a minha gratidão pelas orações que foram feitas. Realmente o Senhor foi comigo, me levou até aquele centro cirúrgico, esteve comigo, me trouxe de volta. Eu já tinha saudade de estar no meio dos irmãos e voltar às atividades. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? Então fica aqui a minha gratidão à igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. E em concordância, não é, com tudo que nós já cantamos nessa tarde, com o desejo, que eu acredito que é o desejo do nosso coração, que foi expresso através das letras dessas canções, que realmente é de adorar e bendizer o nosso Deus. Então vamos a João capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram ali, pois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós te damos graças, meu Deus, pela tua palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que ensina, essa palavra que exorta. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha realmente ministrar aos nossos corações, porque dependemos de Ti, Senhor, para chegarmos ao entendimento da tua palavra. Dependemos de Ti, Senhor, para realmente proclamar a tua palavra. Dependemos de Ti, ó Deus, para colocar em prática a Tua palavra. É por isso que nós nos dispomos, Pai, de mente e de coração, Senhor, para que o Senhor possa estar conosco, Pai, e dirigir todos os nossos passos a partir daquilo que vamos ouvir hoje de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um relato que é, no mínimo, muito saboroso, não é? Estamos a falar de uma ceia, de uma janta, de um jantar que foi ali preparado para Jesus. E eu imagino o privilégio, não é, que aquelas pessoas tiveram de poder fazer isso. Porque se nós temos tamanho privilégio para preparar uma ceia ou um jantar, ou até mesmo um lanche, como nós tivemos ontem aqui no encerramento das senhoras, isso é muito bom. Não é bom estar à mesa? Não é bom ver aquilo ali tudo tão bonito, tudo muito bem arranjado, tudo muito bem posto.
É prazeroso tanto para quem faz, mas é muito mais prazeroso quando a motivação é correta e para quem é feito. E nós estamos diante de um relato que alguns aqui tinham esse coração, tinham esse desejo, tinham essa vontade, tinham esse intento realmente de fazer essa ceia com um único objetivo, de honrar Jesus e de agradecê-lo, pelo menos aqui pela ressurreição, pelo que ele fez na vida de Lázaro e pelo que ele havia feito na casa de Simão, como refere os outros evangelistas, o leproso. Mas se nós formos ler todo o capítulo de João, esse capítulo especificamente o capítulo 12, nós poderíamos pelo menos agregar a essa cena da ceia pelo menos mais outras 3 fases, outros 3 momentos, que seria então em seguida a entrada triunfal em Jerusalém, depois quando Jesus é procurado pelos gregos e então quando Jesus é rejeitado pelos judeus. Mas nessa tarde nós vamos meditar então aqui nessa ceia, onde pelo menos tinham ali 15 convidados, não era? Jesus, os seus 12, depois Simão, o que ele curara da lepra, e Lázaro, que é aqui mencionado logo no princípio. Mas também há 2 mulheres aqui nessa reunião. Apesar de naquela altura as mulheres culturalmente, quando em público, não podiam, se reclinar, se assentar, estar junto com outros homens à mesa, porque isso era feito em público. Então, culturalmente, não era correto elas estarem ali como convidadas. Mas não é por isso que elas não deixam de ter aqui um papel significativo, relevante no que aconteceu, então, naquele dia. Então, quando essa ceia acontecia, esse jantar acontecia, nós temos aqui a atenção de João e a descrição pelo menos em 3 pessoas nesse primeiro momento, que é em relação a Lázaro, depois em relação a Marta e depois em relação a Maria, esses 3 irmãos. Se nós olharmos então para o versículo 2, nós vamos ler aqui que Marta servia, que Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, e depois Maria, que então ungiu os seus pés. E nessa primeira parte eu quero que realmente refletir com os irmãos essas 3 atitudes, esses 3 comportamentos que são descritos aqui por João em relação a Marta, em relação a Lázaro, em relação a Maria. Nós começamos então por Lázaro, que diz aqui que estava à mesa com ele. E eu quero enxergar esse estar à mesa, além simplesmente de ocupar um lugar fisicamente, não é? De estar ali sentado com Cristo à mesa, não é? Quando nós falamos de estar com Cristo à mesa, quando nós fazemos menção a uma ceia, nós estamos a fazer menção pelo menos de comunhão. E é muito claro o texto, se nós formos olhar para outro texto, nós vamos olhar para o texto de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 16 e 19, nós vamos perceber que não tem como nós estarmos com Cristo e nem estarmos com Cristo à mesa sem que antes nós tivéssemos comunhão com Deus. E essa comunhão é muito bem explicada por Paulo quando ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas depois ele diz quando tudo isso aqui é possível. Como é que é possível uma pessoa se tornar uma nova criatura? Como é possível uma pessoa ser transformada? Como é possível então uma pessoa ser totalmente mudada, ter o seu comportamento alterado? Como que isso pode acontecer? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então essa comunhão, essa reconciliação por conta do pecado, ela só acontece exclusivamente por iniciativa do nosso Deus, que por meio do seu Filho, Jesus Cristo, quando então ele morre, ele nos reconcilia por meio desse sacrifício, que nós somos reconciliados a Deus, é que nós podemos ter então essa comunhão com Ele. Então foi o próprio Deus
Deus que nos reconciliou com Ele por meio de Cristo e, mais do que isso, nos confiou essa mensagem de reconciliação. Há muitos que confundem de fato ter comunhão com Deus e ter empatia. Porque há pessoas que têm empatia, que olham e falam assim: não, realmente, Jesus até foi se fosse no Brasil, dizer, um cara bacana. Foi alguém assim até que disse umas palavras bonitas. Mas quando nós olhamos para realmente estar com Cristo, ter comunhão com Deus, isso nos implica reconhecer Jesus Cristo como nosso único e Salvador. Não tem como nós estarmos em comunhão sem que nós estejamos de fato salvos, reconciliados com Deus. Só assim nós podemos então desfrutar das benesses, das bênçãos que nós temos então guardadas em Cristo Jesus. Mas se nós formos buscar nos dicionários o que significa a palavra, então comunhão, nós vamos ter ali o conceito de acordo, harmonia, uniformidade em ideias, opiniões. Ou seja, estar com Cristo significa estar de acordo, em conformidade, em uniformidade, em harmonia com a sua palavra, com a sua revelação. É enganoso da nossa parte, meus irmãos, nós acharmos que nós estamos com Cristo quando nós não participamos daquilo que está revelado na palavra dele. Dizer estar com Cristo não é dizer somente que nós temos e o temos como nosso Salvador e sua parte, mas mais do que isso, é viver conforme ele diz que nós devamos viver. É estar em uniformidade com a sua palavra. Mas se nós formos olhar para Marta é destacada pelo seu serviço. E nesse dia ela, se calhar, trabalhou um bocado mais. Porque uma coisa não é nós entendemos e inferimos a partir dos outros relatos também, tanto de Mateus como Marcos, que isso possivelmente realmente tenha acontecido na casa de Simão. Ou seja, ela não estava nem na sua casa, não era? Mas foi convidada para ali organizar aquela ceia, preparar aquela ceia. E eu vou falar uma coisa, meus irmãos: o serviço, ele é inerente ao nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para o que aconteceu nesse dia, nós olhamos alguém que estava com Cristo, mas nós olhamos Marta, que serviu Jesus. E nós somos chamados para esse serviço. Quando Paulo escreve aos Colossenses, vai dizer: quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. É a parte A desse versículo. Ou seja, em todo momento nós somos chamados para servir o nosso Deus. Esses dias que eu estou assim, não é, mais restrita nos meus afazeres, e já estive mais. E a primeira semana foi muito difícil para mim. Ainda vai ser, não é? Porque isso demora. Mas os primeiros dias mesmo foi como diz de tirar pica-pau do oco. Não sei se vocês já ouviram. Pica-pau é um pássaro, não é? E ele fica ali numa casinha e é muito pequeno. E a gente fala que é como se tirasse aquilo ali dali de dentro. É muito difícil. E para mim foi muito difícil. Por quê? Porque tudo o que eu desejava fazer, eu dependia de alguém para fazer. Então qualquer coisa eu tinha que gritar: meu amor, Isabela, Laís, mãe. Eu falo: Jorge. Eu o tempo todo sempre a chamar alguém. E eu não podia fazer nada. E um dia, nessas minhas aflições, depois eu sentei e fui ter o meu momento ali com Deus, não é? E naquele momento eu me senti muito privilegiada. Porque aquilo que eu posso fazer a Deus, ninguém pode fazer no meu lugar. Mesmo eu cheio de pontos, mesmo eu com meia, com cinta, com drenos, com tudo, aquilo que eu ofereço a Deus, ninguém poderia fazer. Isso é um privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio. É por isso que Paulo, quando escreve também a igreja de Corinto, vai dizer: portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e constantes. Ou seja, não deixa que nada abale o teu serviço ao Senhor. Sejam sempre abundantes, ou seja, dedicados na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu leio esse versículo, é como se eu tivesse a ouvir mesmo o irmão Trindade a dizer assim: o carpinteiro paga muito bem o salário. Não tem como passar por essa passagem e lembrar dele em vários aspectos. E realmente é isso. O Senhor está atento ao serviço que nós prestamos. E não é um serviço restrito somente à igreja, mas é o serviço que nós desempenhamos dentro do nosso lar. É o serviço que nós desempenhamos dentro do nosso trabalho. É o serviço que nós desempenhamos na nossa vizinhança, na nossa comunidade. O teu trabalho, meu irmão, não é vão, Senhor. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Trabalhemos, meus irmãos. Trabalhemos para o Senhor enquanto ainda é digno, enquanto podemos fazer, com as forças e segundo a capacidade que Ele nos dá para fazer. Mas nós olhamos já para a comunhão, a concordância que Lázaro tinha em tudo que estava a ser feito ali. Nós já olhamos para Marta, para o seu serviço, e vamos agora então ver Maria. No versículo 3 diz: então Maria, tomando um ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria, ela quebra muitos protocolos aqui culturais para se fazer isso. Ela toca nos pés, ela enxuga com seus cabelos, ou seja, ela solta os cabelos para fazer aquilo ali, que já era outra quebra de outro protocolo. Ela se põe ali no meio dos convidados. Mas naquele momento, o que importava era que Maria entregasse toda a adoração, toda a gratidão que ela tinha no seu coração a Jesus. Naquele momento, Maria não olhou mais ninguém que não fosse Jesus. E o nardo, de fato, era uma erva aromática indiana, e a sua raiz era de onde se extraía esse perfume. Por ser um produto importado, custava muito dinheiro. Mas João, ele é muito detalhista quando ele fala assim, que ela tomou uma libra, ou seja, uma medida romana, que era mais ou menos, uns dizem 327 gramas, outros dizem 350, mas isso pouco importa. É só para dizer que aquele volume ali era um volume muito grande. E depois ele disse assim: mas aquele nardo era puro. Ou seja, era genuíno, era original, era verdadeiro, não era uma imitação. E assim deve ser a nossa adoração, queridos irmãos. Não adianta, muitas vezes, apenas ter a intenção de fazer, mas é fazer bem feito. Mas é fazer de forma verdadeira, sincera. Não é semelhantemente verdadeiro, é de fato verdadeiro. Jesus, em conversa com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, vai dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Temos aqui que construir imagens para dizer que estamos a adorar a Deus. Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. E essa verdade é quando a nossa adoração é uma adoração bíblica.
Nós temos que lembrar, meus irmãos, que Deus nos chama para adorar. Mas Ele diz como devemos adorar. Isso é muito bem estabelecido na palavra de Deus. Nós temos que atender aquilo que Cristo exige quanto à sua adoração. E se nós continuarmos olhando, ela não simplesmente ofereceu o que era muito caro e o que era verdadeiro, legítimo, mas ela de fato esvaziou todo aquele frasco. Todo aquele vaso de alabastro, ele foi quebrado, como relata Marcos. E ele foi completamente esvaziado. E a casa foi cheia daquele aroma, daquela fragrância. Meus irmãos, a nossa adoração requer de nós uma entrega completa. É um completo esvaziar de si mesmo. Quando nós adoramos a Deus, como nós cantamos aqui, quando cantamos sobre Zaqueu, Senhor, eu dependo de Ti, Deus. Eu vou me achegar agora diante de Ti, mas eu quero reconhecer, antes de mais nada, as minhas falhas, as minhas transgressões. Senhor, olha para mim, endireita-me, porque eu quero Te servir, eu quero Te oferecer, eu quero Te ofertar o que é melhor. E eu quero me esvaziar completamente de mim, daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que eu acho que eu posso, das minhas vaidades, do meu orgulho, das minhas convicções vãs. Quero esvaziar a minha mente das minhas preocupações, daquilo que me distrai. Quando nós vamos levar a nossa oferta, o nosso culto diante de Deus, nada pode servir de impedimento. Nada pode servir de distração. A nossa mente, que muitas vezes é inquieta, estamos aqui sentados, já estamos a preparar o dia de amanhã, o almoço da filha, que vai para a escola, se todos os deveres estão arrumados, se a mochila já está arranjada, se a roupa já está separada, ainda mais quando se tem uma filha como a Laís, não é? Que esquece que está indo para a escola. Ela acha que vai, não sei, para um desfile ou qualquer coisa. Aquela roupa tem que estar impecável. Então não é fácil, não é? Nós estamos aqui sentados agora e só olharmos para Jesus. E não estamos com a nossa mente a querer planear o resto da semana, o mês, a festividade do Natal e já pensar em janeiro de 2024. Naquele momento Maria não tinha mais nada em mente. Ela só tinha mesmo que entregar a sua adoração a Jesus. Que nós façamos isso, meus irmãos. Tenhamos uma entrega completa. Entreguemos a nossa mente, o nosso coração, as nossas forças, o nosso entendimento, o nosso ser ao Senhor. Ela não temeu a opinião dos demais convidados. Ela olhou para Jesus, porque o seu coração estava cheio de alegria e de gratidão. Olhemos somente para Jesus. Não vamos desistir, desanimar. Vamos oferecer, vamos ofertar a Deus o nosso serviço, os nossos dons, adorar ao nosso Deus com aquilo que nós já temos. E que nada nos faça perder esse alvo. Mas a verdade é que toda ação gera uma reação. Agora até me lembrei, quando eu preparei isso nem me lembrei disso, mas acabei de me lembrar agora de uma teoria do behaviorismo, não é? De estímulo e resposta. Aqueles que já se aventuraram aí pela psicologia sabem aquele SR, não é? Aquela experiência do ratinho que se coloca e ele vai lá e consegue comer à medida que ele faz o movimento. Porque toda ação vai gerar uma reação. E foi o que aconteceu naquele dia. Alguém reagiu diante do que foi feito. Então Judas, não é? Se levanta. E em oposição à generosidade de Maria, nós temos ali a exposição do egoísmo de Judas. Ele começa então
a dizer que teria sido muito melhor ter vendido aquilo ali que era muito caro e ter dado aos pobres. Judas era uma pessoa que tinha o dinheiro como seu senhor e não ele como o senhor do seu dinheiro. Do seu não, que ele nem era dele, não é? Do dinheiro. E há pessoas que são assim, que primeiro o dinheiro vem em primeiro lugar e depois todas as outras coisas. Há pessoas que não controlam o dinheiro que têm, mas o dinheiro é capaz de controlar aquelas pessoas. Tornam-se escravas daquilo que possuem. Mas quando Jesus fala sobre isso, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro. Mas Judas não revela só isso, que o seu coração era preso a isso. Judas revela mais coisas. Judas revela intenções aparentemente boas com motivações totalmente erradas. Era um homem que falou assim: não, vamos dar aos pobres. Isso, no primeiro momento, até parece ser louvável e bonito. Mas a verdade é que aquele homem tinha um coração avarento, um coração ladrão. O seu intento, na verdade, não era dar aos pobres, mas era realmente saciar a sua própria ganância, não é? Era um traidor. Esse homem foi o homem que reagiu. Mas Jesus responde àquele homem: meus irmãos, nada escapa ao Senhor. Não quer dizer que quando nós fazemos as coisas certas diante de Deus, nós não vamos sofrer perseguições. Não quer dizer que quando nós fazemos aquilo que é certo, nós não vamos receber críticas. Não quer dizer que quando nós fazemos as coisas certas, nós não vamos ser confrontados. Mas isso, para mim, é muito claro. Jesus responde a cada uma dessa situação em nosso lugar. Da mesma maneira como Maria não pediu permissão para ninguém para fazer aquilo, ela simplesmente fez. Ela também não pediu e nem saiu na sua própria defesa. Mas Jesus fala a Judas. E alguém, um comentarista, em relação a esse momento da passagem, diz algo muito interessante em relação ao comportamento de Maria. Diz assim: Maria talvez tenha sido a melhor ouvinte de Jesus. Entendeu o que Jesus por muitas vezes disse sobre a aproximação da sua morte. Maria abraçou a oportunidade de ungir os pés de Jesus, assim como anteriormente estava aos pés de Jesus. Tinha alguém muito atento a que Jesus falava e dizia, e estava próximo à sua morte. E Maria não perdeu a oportunidade que ela tinha para fazer. E nós somos rodeados de oportunidades todos os dias. Essa semana eu tive o privilégio de ouvir um testemunho de uma irmã dessa igreja. E ela disse-me assim: Gisele, hoje eu levantei e orei ao Senhor para que Ele me desse a oportunidade de servir alguém, de ser bênção na vida de alguém. E o Senhor me deu essa oportunidade. E assim eu fiz. E quando ela terminou de falar, eu disse assim: querida irmã, isso é muito louvável. Mas o que mais me admira ainda é a tua obediência e a tua sensibilidade ao Espírito Santo. Porque há muitos que oram e pedem oportunidade, mas não estão atentos quando elas chegam. E elas passam, e aquele que pediu, nada fez. Meus irmãos, aproveitemos cada oportunidade que nós temos de nos achegarmos a esse Deus, de meditarmos na tua palavra, de estarmos em comunidade adorando o nosso Deus. Cada reunião é uma oportunidade que nós temos de, como igreja, estarmos aqui reunidos. E depois, nós vamos ver que para Judas isso foi um desperdício.
mas para Jesus não. Ela praticou a melhor ação que poderia ter sido feita. E nós temos o término dessa sessão aqui, com os versículos que diz que muitos que souberam que Lázaro estava ali foram lá. Porque Lázaro era um milagre ambulante. Era um testemunho em movimento. Como é que um homem que já havia estado morto, agora está vivo, e está ali, era um menino curioso. Todo mundo quer ver o que é uma pessoa que realmente morreu e foi ressuscitada por Jesus. Meus irmãos, nós somos esse mesmo testemunho ambulante. Mas não trata-se de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Nós também estávamos mortos. Jesus dá-nos vida e vida eterna. Nós somos esse sinal de milagre que anda todos os dias por Canidelo, não é? Se for como a cara, anda quase por todo. Ninguém para lá fora. Nós estamos aí. Nós somos esse sinal de Cristo, de milagre, de transformação, de libertação, de salvação. E da mesma maneira que muitos dos judeus, porque muitos dos judeus que viam Lázaro e o que tinha acontecido passaram a crer em Jesus. Sejamos isso, meus irmãos. Esse testemunho que muitos olham e dizem assim: eu vou crer em Jesus Cristo, porque para transformar essa Gisele, meu filho, só pode ser se Jesus me permitir, não ser outro não. Realmente eu vou seguir para tomar aquela ali, é Jesus mesmo, eu vou passar a seguir esse Cristo aqui, eu creio que esse Jesus aí tem poder mesmo. É sermos essas testemunhas, é ser essa testemunha, é a nossa identificação com Cristo, levar outros a se identificarem com Cristo também. O Evangelho foi anunciado a nós e que nós o anunciemos. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, pensando novamente em Maria, que nós vemos o registro, que por 3 vezes ela se lança aos pés de Jesus. Ela se lança, num primeiro momento em Lucas, para poder aprender de Jesus. Maria estava aos pés para poder receber o ensinamento de Jesus. Mas houve um momento muito difícil quando o seu irmão morre e ela, muito angustiada, vê Jesus chegar. E ela se lança novamente aos pés de Jesus e chora. E depois nós temos esse terceiro registro, que agora Maria está ungir os pés de Jesus. Esse é o nosso Deus, em que nós podemos aprender, ser capacitados, ser ensinados, sermos consolados, sermos acolhidos. E é esse Deus que em diante nós nos prostramos para render a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor nos abençoe.